Olá, pessoal! Olá! Boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você vai nos assistir, mas nós estamos aqui para mais uma. Hoje é sexta-feira, viu, gente? Sextou. Você que está acostumada a nos assistir na terça, talvez agora você vai nos assistir na telinha, né, Tiago? Talvez nas terças e sextas, né? Quem sabe? Gente, nós estamos aqui hoje num bate-papo incrível com um advogado também maravilhoso. Acabei de conhecer pessoalmente, mas eu tenho certeza que vocês vão ficar surpresos com o conteúdo do Dr. Abimael Pontes. Doutor Abimael Pontes, seja muito bem-vindo hoje na nossa programação. E hoje o palco é do senhor, viu? A voz hoje é de um homem, viu, gente? Não é uma voz de mulher. Hoje é o doutor Abimael que está aqui conosco. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Edmar, com você tudo em ordem? Graças a Deus, estamos bem. E aí, doutor? Tá feliz de estar conosco? Sim, até gostaria de fazer meus agradecimentos ao convite, né? O seu convite, o convite da doutora Giana, e dizer que é uma honra estar aqui nesse podcast com vocês para esse bate-papo aí, que vai ser muito interessante e creio que vai trazer muita informação aí preciosa aí para as nossas internautas aí que utilizam planos de saúde. Nossa, gente, olha, e o doutor Abimael Pontes, ele tem essas respostas para nós, viu? Muito interessante. Quero que você participe. Se você quiser enviar sua pergunta, envia lá no chat do nosso YouTube, viu? Do Delas Podcast, que o doutor ele vai responder para você. E eu quero assim para começar, para a gente entender um pouco e também conhecer, né? Porque eu tô conhecendo agora, mas eu já pesquisei lá o Instagram dele, tá bombando de informações, mas a princípio eu quero saber quem é o doutor Abimael Pontes. Tem uma história por trás desse homem, desse grande homem, eu sei que tem. Sempre tem, né, doutor? Sim. Então, começando, né? Falando um pouco de mim, da minha carreira e tudo. É, sou serquilhense, né? Quero mandar um abraço pro pessoal aí de Serquilho. E Hum, informo que sou de uma família bastante humilde. Vou contar um pedacinho rápido aqui da minha história. conta, conta, claro. Se a senhora me permite, eu vou contar. Claro, Bom, doutor. Fica à vontade, nós queremos conhecer a sua história, é claro. então, desde criança, né? Vim de uma família humilde e somos em 5 irmãos e passamos por várias dificuldades durante a infância. E desde a infância eu sou cristão, né? Professo a fé na Congregação Cristã do Brasil. E o que eu vou contar aqui é até uma história de fé e de superação. Olha, Porque quando eu ainda era criança, muitas vezes assim, estando com o pessoal em casa, o pessoal da igreja, por, por divina revelação, né? Alguns me diziam que Deus iria cumprir o desejo do meu coração, porque desde criança o meu sonho era ser advogado. Só que, assim, os meus pais, as condições do momento não me permitiam fazer o curso de direito. E esse era o meu sonho. sim. Aí logo que me tornei moço, me casei cedo também, por conta da igreja, da religião. E aí nesse inteirinho eu fiz alguns cursos técnicos. Me formei em técnico em mecânica industrial. Depois passei por um processo um pouco mais difícil com relação a divórcio, com relação à alienação parental. E Nossa. nesse inteirinho aí, eu, assim, com medo até de crise psicológica, de depressão, essas coisas, eu disse, eu vou ocupar minha mente, eu vou continuar meus estudos. Nossa. Nisto eu fiz o curso de técnico em segurança do trabalho e ainda assim, nesse momento, eu ainda não tinha condições de pagar o curso de direito. Então eu
consegui fazer a prova do Enem, consegui uma boa nota no Enem, na ocasião. E com a nota do Enem, eu consegui a bolsa do ProUni. O interessante é que quando eu consegui essa bolsa, eu era o terceiro colocado ali na classificação para obter a bolsa. Nossa. O primeiro colocado, com relação à bolsa, ele passou muito bem, né? Teve uma nota muito boa aí no Enem. Então, ele tinha a opção de escolher entre dois cursos. Ele podia escolher engenharia ambiental ou podia escolher o direito. Esse primeiro candidato, ele acabou escolhendo engenharia ambiental. Então, ele deixou vago aí o direito. Nossa. Mas aí, ainda havia o segundo colocado, que estava na minha frente para concorrer à vaga, né? Era apenas uma vaga. O segundo colocado, ele não levou aí a sua documentação a tempo. Então, acabou restando que a vaga ficou comigo. Teria que ser minha, né? Nossa, doutor Abimael, que história Sim. é essa? Nesta ocasião, eu até estava também, havia entrado trabalhar como técnico de segurança do trabalho na prefeitura de Itatinga, concursado. Então, um abraço também para o pessoal de Itatinga, se estiver me vendo. E aí também até o transporte, a prefeitura conseguia ali para os alunos, né, de forma gratuita. Então a faculdade, para mim, eu não paguei nada. Foi 100% ProUni, 100% transporte. Nossa. E como tudo, né? Assim, eu falo que passei também por alguns testes na faculdade, até pela minha fidelidade a Deus, pela minha crença. Tem uma história que eu gosto de contar da faculdade. Meu Deus. Teve um semestre e numa das matérias ali, a professora desse semestre, ela é uma pessoa assim que não tira o direito dela, mas por alguma razão ela não acredita na existência de Deus. Sim. E essa pessoa, quando eu comecei o curso, ela, no primeiro dia de aula, ela fez esse comentário com os alunos. Ela dizia que Deus para ela é dinheiro, Deus para ela é viagem, essas coisas aí, isso no conceito dela. E nesse inteirinho ela virou para mim, né? Ela percebeu, porque a gente que é cristão, assim, as pessoas percebem no No jeito, olhar, né? no jeito, sim. Sim. E aí ela me fez a seguinte pergunta, ela falou assim, você, Abimael, qual que é a tua crença? No que você acredita? Aí eu respondi para ela, falei, doutora, né? Eu acredito no Deus da Bíblia Sagrada, é o que eu sigo e é o que eu acredito. Aí ela olhou para mim assim de uma forma até que eu fiquei surpreso. Ela falou assim: "Bom, bem, né? Vamos ver como vai ser o seu semestre". E ali comecei o semestre. E o que eu percebi ali que eu comecei a sofrer ali uma perseguição, porque assim, em partes, quando a gente fazia as avaliações, outros alunos davam respostas muito parecidas com a minha e na resposta deles, ela colocava certo, a minha resposta estava sempre errada. Nossa. Pois bem, fui prejudicado durante o semestre. Ao final do semestre, o que ocorreu? Eu fiquei com nota 2 no bimestre, eu precisava, a nota mínima era 6. Eu fiz em Avaré, na UniFSP. E aí, quando eu fiquei com essa nota, eu precisava tirar um 10 na prova para eu recuperar e fechar o semestre na matéria dessa Sim. professora. Só que eu fui mal na prova, não consegui recuperar, eu paguei para fazer uma segunda prova, para ter uma segunda chance. Estudei bastante, só que quando eu cheguei, eu não sei se pelo nervosismo, eu travei, e eu olhei e eu falei assim, eu não vou conseguir o 10 nessa prova. Mas fiz a avaliação, ela estava ali corrigindo ali as avaliações dos alunos, e em seguida dando a nota, fechando o semestre. E para resumir, né, quando chegou a minha vez, ela olhou para minha prova, olhou para o meu rosto, aí eu abaixei minha cabeça e eu disse, professora, só vou te pedir uma coisa, seja justa comigo. Aí ela olhou para mim, olhou para a avaliação, falou assim, Abimael, você quer que eu seja justa? Eu falei assim, sim. Aí ela me perguntou assim, que nota que você precisa nesse bimestre? Eu falei, para eu fechar eu preciso de 10. Nossa. Aí ela olhou para a avaliação, pensou, falou assim, tá bom, eu devo ser justa mesmo. E colocou a nota 10 para mim. Eu acabei Meu fechando ali Deus do céu. o semestre.
Sim, E sim. depois, após o término da faculdade, veio pandemia, aí e isso em partes até me ajudou, que eu tive um ano e pouco a mais para estudar. Aí consegui a minha carteira da ordem. Hoje, Nossa. hoje eu advogo já há 2 anos e meio, mais ou menos. Nesse interim eu também atendo como defensor da ativa, defensoria pública. Hoje faço parte da comissão de Direito Médico e Saúde da UAB, onde a gente discute temas relacionados à saúde do município e o que a gente pode melhorar. Que maravilhoso. E é algo muito interessante também. É, Nesse interim também fiz algumas pós. Sou pós-graduado em Direito do Trabalho, pós-graduado em Direito, Sempre estudando, né, doutor? A gente não para, sim, né? pós-graduado em Direito do Consumidor e Direito Médico e da Saúde. Sim. Qual é o Então nicho e o é assunto? sua Minha especialidade. especialidade, né? Sim. Que fala, né? Então, doutor, mas aí eu tenho uma pergunta aqui para o senhor, no sentido assim, olha, quais são os direitos que as mulheres têm durante a gestação e o parto? Sabe por que eu estou querendo fazer essa pergunta? Sim. Inclusive, nós debatemos, foi até mesmo o senhor que me indicou, né, as perguntas, Uhum. porque são muitas dúvidas que as mulheres têm. E eu tenho certeza que tem mulheres nos assistindo ou vão nos assistir que realmente têm essa dúvida. Qual é, esse direito dessa mulher? Na gestação, no parto, porque a gente vê aí uma quebra de direitos enorme do que diz respeito à mulher, né? Sim, exatamente. Hoje, dentro aí dos planos de saúde, a gente se depara com muitas negativas, é, inclusive com relação à urgência e emergência. Porque, assim, a questão do parto, dentro do plano de saúde, ele tem uma carência, o que chamamos de parto a termo, o parto normal, que a partir da 37ª semana, que seria o parto a termo, esse parto tem uma carência pelo plano de atendimento após 300 dias. Essa é a Nossa. carência do plano. Agora, se esse parto vem a ocorrer até a 36ª semana, que aí entraria num parto de emergência, nesse caso, o plano tem que fazer a cobertura, mesmo desconsiderando desconsiderando essa carência dos 300 dias. Sim, sim. A gestante, ela tem aí seus direitos reservados. Ela tem direito a um parto humanizado, né, que é toda assistência aí durante esse parto, inclusive se ela contratou no parto, ela deve ter acompanhamento aí da Obs- obstetra. É obstetra, um né? nome difícil de falar. Sim. Obstetra, né? É É. isso. Porém, o parto humanizado que ela tem direito, diz aí na mínima intervenção médica, um acompanhamento de toda a saúde dela, de todo o desenvolvimento dessa Sim, gestação, sim. para que possa garantir aí o parto normal, né? Que é de praxe aí, a garantia desse parto normal Sim, de sim. maneira mais eficaz. Aí a gente fala no caso de urgência e emergência, a cobertura ela não tem essa carência, essa cobertura é imediata, o atendimento tem que ser dentro de 24 horas. Sim, sim. E após esse parto também, a cobertura continua também após o parto. Nasceu a criança. Se a criança precisa de um UTI neonatal, ainda que essa criança não esteja é, ainda cadastrada no plano de saúde, dentro desses primeiros 30 dias, aí mesmo sem o registro no plano de saúde, é, ela tem essa cobertura do plano. É obrigatório por lei Sim. A ela ter essa criança tem cobertura. todo o direito. Tem todo o direito. Todo direito. Não pode deixar de ser atendida, tem que fazer todos os testes, normal. Todos os procedimentos. O plano só não cobre vacinação. O restante, o plano Cobre tudo, tem que né? dar toda a cobertura. E a gestante também, o pós-parto ali, né, no estado puerperal, ela também tem aí as suas coberturas, digamos, no caso de uma urgência, de uma emergência, é, um, um,
uma depressão pós-parto, alguma coisa, o plano tem que cobrir todo esse, Cobre tudo isso, né? tudo isso. Porque agora nós estamos falando muito sobre isso. Inclusive, eu faço parte de um grupo de mulheres, né, de mães que cuidam de outras mães que têm a chamada depressão pós-parto. E Sim, eu vejo que o índice aumentou muito pós o pandemia também, principalmente nós que já trabalhamos com a saúde mental, né? A gente sabe que esse índice subiu muito. E essa mãe, às vezes, pela maternidade, pela dificuldade, vem aí uma depressão e ela se encontra perdida, né, doutor? Se encontra perdido e precisa desse apoio. Então, o sim, plano, ele faz tudo isso. Ele e oferece, então, nesse profissional que dá todo o apoio para essa mãe. sim. Meu Inclusive, Deus, que bom. com relação ao parto humanizado também, a gestante ela tem direito a acompanhante. Ela escolhe esse acompanhante. Ah, é isso que eu ia falar. Inclusive, Verdade. ela pode. Existem profissionais, né? Que fazem o acompanhamento desse parto, que tranquiliza ali a gestante, Qualificados, né? qualificados, para que ela Preparados para tenha isso. esse seu momento aí com a maior tranquilidade possível. E Nossa, muito bom. com relação a parto, é, existem aí operadoras de plano que, por exemplo, até a 36ª semana, tem operadoras de plano que querem impor a carência de 180 dias. Só que essa carência não existe. Se é até a 36ª semana, seria emergência e urgência. Então, nesse caso, o plano não pode impor esses 180 dias, é ilegal. Havendo essa negativa, né, é aquilo que a gente diz, é pegar por escrito, fazer uma denúncia na ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, e não conseguindo nada, nesse caso, aliás, uma coisa que vale a pena frisar, é que o plano, por lei, pelo regimento da ANS, ele é obrigado, em 24 horas, ele te dá por escrito essa negativa. Responder isso, né? Responder isso. Porque o que acontece? Se o plano não te dá essa negativa por escrito, não te dá essa resposta, isto pode, inclusive, aí já tem N precedentes aí que gera danos morais para o plano de saúde. No caso, você junta a negativa do plano, por escrito, você junta o laudo médico, a ocorrência, aquilo que ocorreu, e pode conseguir aí através de liminar e isso pode gerar danos morais. E a gente não faz noção, às vezes, do nosso direito, né, doutor? Dos Corretamente. direitos que nós temos. Mas eu quero fazer uma pergunta assim, essa é uma pergunta minha. Uma dúvida que você falou agora que eu lembrei. Eu consigo fazer isso, essa denúncia, ou eu consigo, por exemplo, um advogado hoje gratuito para fazer isso, ou somente tem, ou só tem advogados para fazer isso mesmo, você pagando? Como é que funciona essa parte aí? É interessante isso, porque a população também, às vezes, por mais baixo que seja o custo de um advogado, às vezes a pessoa não tem condição de pagar. Assim. Não tem isso também? Sim, então, a depender do caso, né? Vou na AOB hoje, tem. A depender da renda que a pessoa usufrui, tudo isso vai ser levado em consideração. Se ele não tem condição de pagar um advogado especialista, né, em plano de saúde, que seria o mais indicado, Sim. ele pode ir através da Defensoria Pública, do convênio da Defensoria com a OAB, e tem sim direito à nomeação de um defensor, né, que pode aí esclarecer ele sobre os seus direitos. Olha, que ótimo, viu, gente? Eu tô dizendo isso, doutor, porque às vezes não é porque a pessoa consegue pagar um plano de saúde que ela tenha condições financeiras de pagar né, um valor para o advogado, que são os honorários do advogado, né? Porque a gente sabe que hoje é muito difícil. Às vezes aquela pessoa pagou aquele plano simplesmente porque vai ser mãe,
vamos dizer assim, né? Não Uhum. são todos, né? Vai ser mãe, então quer ter uma condição de vida melhor, um momento melhor, né? Na hora do parto. E aí, por isso que eu perguntei, eu falei, gente, será que tem a Defensoria Pública? Que bom, né, doutor? Sim, Que a é gente possível. fica feliz, porque são situações que acontecem na nossa vida que às vezes a gente não tem recurso financeiro para isso, né? Exatamente. Muito bom mesmo, né, doutor? E como garantir o tratamento integral dessas crianças autistas, doutor? Eu já tive várias perguntas, inclusive até uma moça entrou lá no Instagram, Hum. falou: Nossa, fala alguma coisa sobre os autistas. Não sei se ela vai estar ouvindo agora, mas depois ela pode assistir, né? O que que tem hoje de afirmativo, né, para nossas crianças hoje autistas? No Então, seu segmento, né? Eu quero dizer assim. a começar, hoje o autista aí, ele hoje ele passou a ser considerado um portador de deficiência. Isso garante a ele aí vários Sim. direitos, né? Até, se for o caso, numa live específica, a gente pode bater um papo sobre isso. Podemos, claro. E, Vai vir outras vezes aqui sim, comigo, a com a gente agradece. gente, né? Conosco. A Giana não está aqui hoje, mas em um outro momento também ela pode estar te entrevistando, né? Sim. Isso aí. Dentro do plano de saúde, é, o, a criança autista, ele precisa de alguns acompanhamentos. Inclusive, algumas terapias, como a terapia de fono, terapia com psicólogos, Sim, e até tem o método ABA, que é que é um método de aprendizagem, né? sim, E, sim. e aí, dentro desse método, os planos de saúde, eles costumam a querer limitar a quantidade de sessões, sessões do ABA, sessões de terapia, sessões de psicologia. E isto é algo totalmente ilegal. Por quê? Porque o que acontece? Principalmente as crianças que estão utilizando o método ABA, Uhum, digamos que essa criança ela consegue aí ter um avanço na sua cognição, na sua fala, e só que aí o plano começa a querer limitar essa quantidade de sessões, ou o plano interrompe as sessões. Existem uhum. casos de crianças que tiveram regresso na fala, regresso aí na sua cognição, e tudo por conta do plano interromper. Então, nós temos regimentos da ANS, nós temos lei que diz que o plano em momento nenhum pode limitar. Porque o que a gente precisa entender com relação ao plano, que quem define o tratamento, quem define o tempo, quem define a quantidade de sessões que a criança precisa ir para o seu tratamento é o médico que acompanha. O plano de saúde não tem Exatamente. condições de discutir o que esse médico impôs. Caso, caso seja determinação médica, o plano está ali simplesmente para ele poder cumprir com toda essa Sim. determinação e não limitar aí esse tratamento, a quantidade de sessões. Até porque ele não é médico, né? Exatamente. Para saber, né, Sim. o que esse paciente precisa e principalmente sendo uma criança autista, né, doutor? Que nós Sim. sabemos que são infinitas possibilidades que o autista tem hoje, né? Eu não estudei muito sobre isso, mesmo sendo Uhum. uma pedagoga, não foi a minha área de especialização, mas a gente sabe que existem tantas coisas no universo deles, né? Que é difícil para a gente entender tudo. Então, inclusive, Edmar, tem alguns casos que o plano de saúde alega, mas esse método usado aí no caso desse autismo específico não está no rol da ANS, porque a ANS ela tem uma lista de procedimentos que, que ela autoriza, né? Essa lista de procedimento trata-se de um mínimo e um básico aí que o plano de saúde tem que cobrir. Tudo que está nessa lista, o plano de saúde tem que cobrir. Só que já ficou definido aí em vários tribunais de que essa lista é apenas uma lista exemplificativa. No direito a gente chama de rol exemplificativo. Não é um rol taxativo, tipo, digamos, é só isso que o plano tem que cobrir e acabou. Não. Não. Se o médico indica um outro tratamento melhor, esse tratamento tem base científica, base técnica, e
o médico ali aferiu que para esse caso, para essa criança, esse é o melhor tratamento, o plano de saúde ele é obrigado. Se ele não aceita de imediato, ele possivelmente vai sofrer uma liminar aí que vai obrigar ele cumprir esses procedimentos, porque é a recomendação médica. Nossa. Gente, nós estamos aqui hoje numa entrevista, num bate-papo aqui com o doutor Abimael Pontes, falando tudo aqui sobre os direitos que nós mulheres, não só mulheres, né? Agora ele falou sobre o autismo, mas em geral, né? Sobre planos de saúde em geral. E doutor, eu tenho uma pergunta aqui, Pois não. bem, eu creio que o senhor me deu até uma sugestão também, mas eu vejo muita gente falando sobre isso. Hoje eu não tenho plano de saúde, mas eu já tive e tive muitos problemas. E um deles é exatamente isso. Quais são os tratamentos e exames mais negados pelo plano de saúde? Hoje vocês têm uma noção assim, porque eu mesma, quando eu tive plano de saúde, existiam exames que eles não liberavam de jeito nenhum. Sim. Geralmente, os mais negados são exames de alta complexividade, porque os de baixa complexidade, eles devem a autorização aí ser imediata, né, num prazo de 10 Sim, dias. Os de alta complexividade, o prazo aí são de 21 dias úteis para estar marcando aí esses exames, né? Esses daí geralmente são negados pelo custo. Embora o plano não possa fazer isso seja legal, a princípio geralmente eles negam. Procedimentos, mas aí vai tentando de novo? Tipo, negou, vai tentando de novo? não, Ou não? negou, a gente pega essa negativa por escrito e comunica a ANS, procura um advogado especialista em direito médico e da saúde. Que é o doutor Abimael, Sim, que é o doutor um deles. Abimael, Sim, né? Um deles. sim, e a gente entra com essa ação aí para pedir a liminar, né? Para que se efetue aí o cumprimento da ordem judicial. E tem É, muito isso, né? tem um, De negar. E quais? um outro, Quais, assim, o senhor um outro sabe caso, algum? uma cirurgia mesmo bastante negada é a cirurgia reparadora no caso da bariátrica. Porque o que Hum, acontece? A pessoa tem ali o seu problema com a obesidade, ele faz o procedimento bariátrico. Após o procedimento, fica aquele excesso de pele. Inclusive, o excesso de pele que fica, ele precisa ser retirado por conta de. Ali pode causar alergia, outros problemas na pele. sim, sim. E isto aí, muitas operadoras de plano alegam que é estético. Só É que, verdade. pela justiça, isso é entendido como reparadora e não simplesmente estético. Então, eles alegam, dizendo que é um procedimento estético que o plano não vai cobrir. Mas aí temos na lei e entendimento de todos os tribunais que essa cobertura é obrigatória aí da remoção aí desse tecido, que é Sim. a cirurgia reparadora. Olha que interessante. O mesmo ocorre nos casos, que até é interessante a gente falar, nos casos de mulheres que fazem a mastectomia, que é o caso da retirada da mama, do câncer de mama, né? Que Meu Deus. é uma situação bem complicada. E aí também o plano de saúde, ele é obrigado por lei a tanto fazer essa reconstrução da mama, Sim. por questão aí da dignidade da pessoa e também questões estéticas, né? Mas não apenas isso. E neste caso, além dessa correção da mama, digamos que se essa senhora, né, ela veio aí a perder apenas não, né, perdeu uma mama. No caso, aí feita essa reconstrução, se ficou assim fora de simetria uma mama e outra, esta mama também que não foi afetada, o plano é obrigado aí Obrigatório, é, né? é obrigatório colocar em simetria. E isso aí geralmente o plano nega, também dizendo que é estético, Meu que é Deus, só um procedimento é bem estético complexo, né? e não é Essa algo da questão, né? dignidade da pessoa. Com certeza.
alguém que às vezes teve um câncer no nariz, perdeu o nariz, precisa reconstruir, o plano às vezes também quer negar, dizendo ser procedimento simplesmente estético, e não é uma coisa que afeta o psicológico, Claro, o convívio, ali, até a dignidade da pessoa, porque todo mundo vai olhar claro. para ela Olha, e a autoestima da pessoa fica como, sim, né? Numa situação dessa. inclusive nos casos do câncer também, todo o procedimento, todo o tratamento, as próteses, o acompanhamento, tudo isso é, tem que ter a cobertura do plano de saúde. Nossa, muito bom, viu, gente? O que a gente acha mais que justo, né? Porque, Quantas coisas, né, doutor, que a gente não imagina que a gente tenha direito, né? sim, Dentro de um plano, eu quero dizer, dentro de um plano, né, de saúde. Quantas coisas que às vezes passa até despercebido a pessoa, né? correto. O conhecimento, ele te eleva aí a um outro patamar, né? Para você poder estar buscando seus direitos. Sim, e E o que eu acho exames, hoje e esses exames de rotina, não de rotina, mas é importante, tô falando rotina porque é o costume da gente falar isso, mas são exames importantes, eles negam como uma tomografia computadorizada, alguma coisa assim. O plano também nega isso para a pessoa? Existe, tipo assim, faz uma no ano. Aí, se você precisar fazer outra, eles não liberam. Que alguém comentou isso comigo um dia aí. Não lembro quem foi que falou. pode acontecer sim da operadora do plano ter essa intenção de limitar. Só que assim, é o que a gente conversou. O que vale é a indicação do seu médico. Se o médico indicou que você precisa fazer uma tomografia, o plano não tem o direito de fazer esse questionamento. Até, inclusive, às vezes eles fazem lá uma junta médica e tentam, às vezes, derrubar o que esse seu médico fez a indicação para você, né? Mas Sim. nem mesmo a junta médica, quando a gente judicializa, nem mesmo a junta médica consegue derrubar aí a, a indicação do seu médico, que é o que te acompanha, Sim, é ele que que decide aí o sabe, né? melhor O tratamento que para o seu caso. precisa e o que não precisa, né? Exatamente. A gente vê muito isso, eu observo muito isso, que as pessoas, assim, às vezes elas precisam desse apoio, né, Uhum, desse conhecimento, mas não procura os direitos dela, né? exatamente. Vão ali, comentam, eu vejo tanto comentário no Instagram, no Facebook, mas aí a gente vê que a pessoa ela poderia fazer alguma coisa e não faz, e não busca os direitos dela. É estranho isso, né? Sim. Então, inclusive, você fez a pergunta aí com relação a exames, né? Os exames, existe tanto exames como cirurgias que são chamados eletivos. Esses tipos de exame, ele pode ser agendado aí com antecedência. É diferente, por exemplo, de um não eletivo, que é aquele que você precisa com urgência fazer aquele exame. Que é o caso, até que a gente falou do caso do câncer. Sim, No caso do câncer, para a pessoa ele detectar aí digamos, eu passei por um médico. O médico suspeita ali no diagnóstico dele que eu possa ter o câncer. Nesse caso, existe um prazo aí de até 30 dias para ele fazer esse exame para confirmar a minha condição. Então, todos esses exames entram como não eletivos. São exames que eu preciso de resposta rápida, porque aí eu estou na luta contra a vida. O diagnóstico, quanto mais precoce no caso do câncer, as chances para o tratamento são maiores. A sim, partir do sim. momento que eu tenho esse diagnóstico, principalmente as mulheres, no caso de um câncer de mama ou um câncer assim mais tipicamente feminino, é, aí após essa confirmação a gente tem 60 dias como prazo máximo aí para iniciar esse tratamento, porque estamos numa corrida contra o tempo, né? Então Com os certeza. procedimentos depende se ele é eletivo ou não eletivo. O eletivo é aquele que você não tem pressa para realizar aquele exame, não corre um risco da sua situação, da sua saúde se comprometer de uma forma irreversível ou um risco de morte, né? Sim, Aí, sim. nesse caso,
ele se torna não eletivo e o plano tem que atender. E, como se fosse urgência e emergência. E no caso aí, doutor, por exemplo, essa especialidade, vocês estudam toda essa lei e geralmente essa questão aí ela é efetiva para todos os planos de saúde ou é para alguns? Para todos os Para planos. todos, Todos né? os Vamos planos de dizer, saúde, Unimed, eu nem lembro mais os outros por aí, são tantos, né? todos, Bradesco, tem. independente da modalidade do plano de saúde, porque tem um plano que é corporativo, né, que é de empresa, Sim, tem um empresa, plano individual, tem vários tipos de plano. Independente do tipo de plano, eles são regidos aí pelos regimentos da ANS, que é a Agência Nacional da Saúde, que foi instituída por lei, sim, sim. e lá é definido, numa lista de procedimentos, Uhum. tudo que o básico aí que o plano deve oferecer, o mínimo, né? Sim, sim. Então seria mais ou menos isso. Porque a gente tem essa dúvida, porque quem não estuda não sabe os detalhes, né? Por isso mesmo que a gente convida os especialistas para virem no podcast e nos ensinar um pouco, né? E eu espero que vocês que estão aí nos ouvindo, que tenham perguntas, envia para o doutor Abimael. Podem entrar também na rede pessoal dele. Qual é a sua rede, doutor? No Instagram? Pode passar para nós já deixa seus contatos também, porque aí já as pessoas já vão ligar para saber dos direitos dela. Sim. No Instagram é arroba, né? Arroba Abimael, né? É arroba Abimael. Abimael Pontes. Agora até eu esqueci, viu, doutor? É arroba Abimael Pontes. Mas acha fácil o nomezinho dele O lá. nome é diferente. É É Abimael com diferente. Bemudo, Abimael É. Pontes. Estou no Facebook também. E pelo WhatsApp também. Existe o botão de ação ali no Instagram para chamar pelo WhatsApp. Isso. Mas meu WhatsApp aí, para quem precisar, né? 14 99800 9641. Olha, Bem tranquilo para decorar também. fácil, né? Sim. Mas hoje o doutor Abimael trabalha, é especialista só nessa área ou o doutor atende outras questões aí? Então, estamos atendendo questões como o defensor dativo da Defensoria Pública, né? Sim, É, algumas questões civil, questão de consumidor e atendendo esse nicho aí de direito médico e direitos médicos. de direito médico e da saúde, que é onde a gente quer adentrar e cada vez mais Bom, né? e explorar esse nicho, que é um campo muito amplo, né? Tem Muito muita amplo, coisa. né? E o senhor se identificou, né? Assim, porque Sim, para alguém querer estudar sobre isso, tem que se identificar, né? Para esse contexto, né? Igual os doutores aí criminalistas, né? sim. Tem que gostar, né? Desse segmento. E você se identificou com essa questão? Ou quando você iniciou, você não sabia, tinha dúvidas ainda? Então, tinha dúvida, não conhecia, até que eu é, comecei a pesquisar os nichos de atuação, né, da advocacia. Foi um nicho que eu achei interessante, aí eu consegui fazer a minha pós nesse sentido. Que É, bom. logo em seguida também comecei a participar da Comissão de Direito da Saúde da OAB. E, e aí eu fui me apaixonando por esse ramo cada vez mais. Até porque eu vejo assim uma certa injustiça na pessoa que paga o plano de saúde. O consumidor, né? Sim, porque a gente vê hoje aí no SUS, né, filas enormes. E a pessoa que tem essa condição, ele não paga barato para ter um plano de saúde. Existe plano de saúde aí, iniciais, aí um plano completo, iniciais de R$ 1.300 para cima. Sim. Um plano de saúde. Dependendo Então, da idade, né? Então, né? dependendo da idade. Aí entra a parte também de abusividade, de reajuste, dessas coisas. Então tem muitos problemas Muita coisa, né? relacionados a plano de saúde. Entra negativa de cirurgia, negativa de medicamento, negativa de internação, negativa de home care. Então é um campo É muito amplo. campo Sim. amplo, né? E E haja estudo, né, doutor?
Sim, para isso, né? Imagina as noites, madrugadas adentro, né? sim. Para estudar, né? Hoje, Conhecer, como o né? canal é mais voltado ao público feminino, eu trouxe mais questão assim ao público Sim, feminino. não, mas pode falar em geral aí, não tem problema. Sim, mas Mas é bom porque mulher, assim o porque tema é geralmente muito as amplo. mulheres assistem muito, né? A nossa programação. Eu tenho certeza que hoje, se você tem alguma dúvida aí, você tem que assistir, entrar aí e assistir, porque o doutor explica muito detalhado tudo isso daí. E eu sei que é importante, né? Conhecer Sim, os nossos direitos. Talvez você não tenha um plano de saúde hoje, né, doutor? Mas amanhã ou depois você vai ter, exatamente. né? Então você precisa conhecer, Sim. porque hoje em dia a gente vê muita gente reclamando, muita Inclusive, gente falando inclusive o SUS também, pelo SUS também existe muitas negativas, né? Atrasos em também cirurgia, essas coisas que acabam colocando o paciente aí em risco em risco. Mas em vocês risco de atendem vida. também pelo SUS, doutor? Também, Também também. Algumas questões do SUS a gente algumas também questões, atende, né? principalmente o caso de negativa de medicamentos de alto custo, que a pessoa faz a solicitação, aí isso aí acontece muito. Demora, né? Acontece Pra... muito essa demora porque fica às vezes um ente jogando para o outro, o município joga para o estado, aí Sim, o sim. estado joga para o município e fica essa briga. Então, nesse caso aí, às vezes a solução acaba sendo judicial, porque administrativamente nem sempre é possível Nem conseguir. sempre, né? Sim, Verdade. E a gente vê, eu não sei, mas aqui eu tive um problema com a questão de medicação, quando meu pai estava vivo, né? Que ele faleceu, tem pouco tempo também, tem um ano e pouco só. E toda a medicação dele era pela farmácia de alto custo, né? Que sim. fala. E graças a Deus eu fui muito bem atendida, não demorou, ele não podia ficar, né? Com Uhum. sem essa injeção, né? Que ele tomava a cada mês. Mas a gente via muita gente reclamando lá, Sim. muita gente esperando medicações caríssimas, né? Inclusive existem situações, né? É lógico que isso aí, digamos, é uma situação extrema, em que o SUS não tem leito ou não consegue atender o paciente, e que isso aí acaba por uma liminar, né? O juiz pode acabar obrigando aí que o paciente seja atendido por um particular, digamos, por uma operadora de plano, e o Estado ou o município tem que custear isso. Já temos decisões nesse sentido Sim. e temos acompanhado situações dessas também. Nossa, E seria um caso mais extremo, mas pode isso. ocorrer. Mas que pode acontecer. Então, nós precisamos estar o quê? Ligados em todas as situações, né, doutor? E eu quero Sim. que o senhor fale para nós aqui, nós já estamos aí chegando no final da nossa entrevista, viu como que a hora passa rápido? Quando Boa. nós chegamos, Sim. para quem fica preocupado de sentar aqui conosco, é tudo muito tranquilo. Começou e a pessoa vai longe. É só para começar que a pessoa fica meio assim, daqui a pouco já está se soltando aí. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós e deixasse aí também assim para as pessoas é, essa questão, né? Se acontece com ela, o que que ela tem que fazer novamente. Vamos falar mais um pouquinho só para ressaltar aonde ela vai procurar os direitos dela, o direito como consumidor, para que fique bem frisado, para que não tenha dúvidas de que a gente precisa recorrer e precisa fazer valer os nossos direitos como consumidor, né? Então fala para nós aí, doutor, novamente, aonde elas devem procurar, não só mulheres, né? Homens, Sim. todos, né? É, Todos que têm qualquer que tenha aí essa dificuldade, né? uma dificuldade com o plano de saúde, uma negativa, a recomendação você conseguir essa negativa por escrito. O Sim, plano tem aí as suas 24 horas para te dar essa negativa. O plano concedendo ou não, isso deve ser postada a reclamação na ANS, tem o site da ANS, a ANS também tem o 0800, que é a ouvidoria da ANS.
E feito esta reclamação, um outro ponto também que pode ser procurado o PROCON. O PROCON também, em alguns casos, ele pode dar o auxílio. E se, contudo, o problema não for resolvido, aí a gente resolve na via judicial. Aí procura-se um advogado especialista em direito médico e da saúde que vai te dar aí todas as orientações possíveis e solicitar aí essa documentação e conseguir aí aquilo que você precisa do seu plano. Nossa, que bom. Então, o primeiro momento é o PROCON, né? Sim, É o PROCON, porque é o mais fácil, né? Que a gente pode mais chega acessível. aí, mais acessível para nós, né? E tocar isso, gente. Não podemos aí perder, né? Quem tem seus planos de saúde, que se prepare, se está sendo injustiçado, procura seus direitos, porque nós temos direitos e precisamos lutar com eles, né? Porque não é justo você tirar tudo que você tem, pagar um plano de saúde e na hora que você precisa, eles não te atendem. Eu ouço muita gente reclamando, principalmente da Unimed Botucatu. Vou falar muito, senão daqui a pouco eles jogam o nosso vídeo no chão, né? Mas porque é uma potência, né? Mas infelizmente a gente sabe que existe isso. Eu vejo muita gente falando, né? E o doutor esteve conosco nesse momento. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa, deixar alguma questão para gente, pessoal, ou até mesmo um agradecimento, né? Que eu vi que o senhor compartilhou aí nos grupos, nos seus grupos, fez bastante, nós fizemos bastante divulgação, né? Sim, Então as pessoas gostam também, às vezes manda um abraço, manda um beijo. sim. Ai, doutor, fica à vontade aí nesses momentos finais, o senhor falar aí para nós. Então, finalizando, eu agradeço aí, né, a todos que puderam aí estar acompanhando esse nosso bate-papo. Tivemos aí, até peço desculpa, né, em nome aí das tempestades e tudo que afetou a nossa cidade, que estava marcado para quarta-feira, precisamos adiar e pedimos aí desculpa, né, mas conseguimos aí fazer um bate-papo, creio que bem produtivo. Então, eu gostaria de agradecer aí ao pessoal também que acompanha minha página no Instagram, Facebook, pedir que vocês continuem acompanhando, tendo novidades nessa área, a gente está lançando lá também, tem bastante informação. E gostaria de fazer o agradecimento aqui a algumas pessoas especiais, rapidamente, né? Pode, claro. O microfone é seu. Sim. Em primeiro lugar, aí eu queria mandar um abraço, um beijo especial aí para a Libna, né? Que é a dona do meu coração aí, uma declaração aí. Opa! Gente, o podcast, ó, Libna, te amo. olha, gente, Gostaria de o fazer podcast tem tudo isso, viu, doutor? Tem tudo, né? Gostaria de fazer o agradecimento aí à minha mãe, né? Minha mãe Elza, que com certeza vai acompanhar, que sem ela eu não Sim. conseguiria chegar aqui. Ai, que bênção. Gostaria de agradecer aí ao meu filho, o Rafael, né? Um beijo, Rafael, e sempre um orgulho, uma bênção a gente ser pai, né? Também gostaria de mandar um beijo aí pro meus irmãos. Somos em 5, né? O Geazi, o Josias, a Libni, a Ismone. Também gostaria de mandar um abraço aí para minha cunhada Adriele, minha cunhada Osana. Também gostaria de mandar um abraço aí nesse momento pro Ezequiel, a Eloá, que são os filhinhos da Libna, né? Eu falo que são meus filhos do coração. Queria mandar um abraço para eles também. Para Silmara, para o Milton. Gostaria de mandar um abraço para os sobrinhos, para Elid, para Taeme, para Manu. Mandar um Ó, abraço. família toda, né? Não pode Mandar um esquecer abraço de pro ninguém, né? João, pro Pedro, Opa, tem Pedro também? Opa, eu também tenho Pedro, hein? pro Edric, meu sobrinho. Enfim, não posso esquecer nenhum, senão eles ficam bravos comigo. Que bom, que E bom. gostaria de mandar um abraço aí pro meu amigo Daniel, meu amigo Elvio, que disse que ia acompanhar. Os primos de Serquilho, primos de É isso Barueri. aí. Todo o pessoal aí, todo mundo que acompanhou a live. Fique com um abraço, com um beijo. Precisamos, estamos à disposição. Tendo dúvida, Vamos estamos aí para deixar poder aí. ajudar.
Vamos deixar aí. Nós vamos deixar o contato do doutor. Nós vamos deixar o contato, viu, gente? Do doutor Abimael Pontes. Nós vamos deixar o contato dele aqui. Se vocês precisarem, vocês podem chamar aí e tirar todas as dúvidas de vocês. E eu gostaria de dizer que daqui a pouco vai estar lá no YouTube ao vivo para vocês assistirem e conferir tudo, viu? Nós estamos gravando alguma coisa aqui no Instagram para deixar também anotado aqui para nós a nossa presença nessa tarde, mas daqui a pouco às 20 horas você vai acompanhar tudo lá, o nosso bate-papo com o doutor Abimael Pontes e vai estar tudo certinho lá. Daqui a pouco nós já vamos mandar o link, viu, doutor? Assim que subir aí, o Tiago já vai mandar o link para nós e a gente pode disparar e você acompanhar e estar conosco. Se inscreva no nosso canal, participa, porque temos muitas novidades aí pela frente, viu? Muito Gostaria obrigada, só viu, doutor? também de mandar um abraço Obrigada. aí para a Silvia, o Deoclésio e a Flora, que também estão nos acompanhando. E dizer que foi uma honra participar aqui desse bate-papo com você, Edmar. Obrigada, doutor. E agradecer aí a oportunidade de estar falando com todos vocês. E Muito que obrigada. todos fiquem com Deus aí e tenham um ótimo dia. Obrigada pelo carinho, viu, doutor? Obrigado. Por nos atender o nosso chamado. Vamos agradecer também a Gi, né? A Giana aí que fez o contato com o doutor. Muito obrigada. E, ó, gente, acompanha nós aí, tá? Daqui a pouco, lá no YouTube, tem muita coisa legal para nós. Um beijo no coração. Fique com Deus e até a semana que vem, viu? Tem programação legal chegando aí. Beijo, gente. Até uma próxima. Beijo, meninas!